Olá, meu irmão, olá, minha irmã, graça e paz a todos. Estão todos bem? Está tudo certinho aí na sua casa, na sua família? Nós esperamos que sim e desejamos que sim. Que Deus abençoe. Estou aqui para o terceiro vídeo sobre o batismo com o Espírito Santo. É claro que, como eu já falei nos vídeos anteriores, estes nossos vídeos, eles não vão esgotar o assunto. Estou aqui fazendo um resumo, mas já dá para você tomar um pé, né? Já dá para você ter uma noção. Quem sabe eu estou falando com alguém que nunca ouviu. Se você é um irmão que congrega numa igreja tradicional, você nunca ouviu palavras como essa, né? Você sabe que não. E se o meu irmão é um irmão, a minha irmã é uma irmã pentecostal, então busque o batismo se é que você ainda não é batizado, ok? O batismo com o Espírito Santo vai te dar experiência nova, vai te dar, sabe, você vai, é como tirar uma catarata dos seus olhos. Você vai ter nova visão sobre tudo, é uma coisa muito importante. Mas neste terceiro vídeo, eu quero falar sobre porque eu estou aqui hoje defendendo uma tese, que eu sei que eu não tenho nada contra os irmãos tradicionais, nada contra mesmo, mas eu sei que eles defendem a tese deles lá, né? Que eles falam que a cidade de Corinto era uma cidade cosmopolita, tinha muita gente que falava vários tipos de idioma, e por isso o Espírito Santo, o Paulo falou sobre o Espírito Santo lá para a igreja de Corinto e tudo mais, né? Meu querido irmão, isso não tem nada de verdade, isso não está na Bíblia, isso é uma tese dos irmãos tradicionais. Pergunta para eles onde está escrito na Bíblia que Paulo falou sobre isso para a igreja de Corinto, porque a igreja estava numa cidade cosmopolita, que tinha muita gente estrangeiro lá. Onde que está porque o importante é você e eu ler a palavra de Deus, examinar as escrituras. Não foi assim que Jesus falou? Examinai as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ele não disse, examine a tese de um pregador fulano de tal, examine o que falou a igreja não sei das quantas, não. Examinai as escrituras, certo? Certo. Então, ficamos com a Bíblia. Não vamos ficar, procurando pelo em ovo. Não vamos ficar procurando tese aqui e ali. Vamos ficar com o que a Bíblia diz. Então, com relação a essa questão de que as línguas do Espírito tem que ser interpretada, porque senão, sim, é claro que se houver intérprete, é muito melhor, claro que sim. Mas Paulo, de maneira nenhuma, longe dele, proibir que os irmãos falassem línguas estranhas. A gente vai ler agora aqui, vamos ler agora aqui, 1 Coríntios capítulo 14, 1 Coríntios capítulo 14, onde o apóstolo Paulo continua falando sobre o batismo com o Espírito Santo, dons e línguas e tudo mais. Vejam bem o que está escrito aqui, eu preparo os versículos que é para poder andar mais rápido, né? 1 Coríntios capítulo 14, do versículo 1 ao 5, preste atenção. Segui o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Aqui tem um outro equívoco, que muita gente diz que profetizar é pregar o evangelho. Não é propriamente isso não. A palavra profetizar significa predizer, ou seja, dizer antes que o fato aconteça. Então, não é propriamente pregar o evangelho, é um tipo de profecia? Sim. Pregar o evangelho é uma espécie de profecia? Sem dúvida. Mas, no sentido restrito da palavra, não é isso não. Profetizar é predizer. A Bíblia diz que a profecia vem, e se não me engano é nesse texto aqui mesmo, que nós vamos ler isso aqui, vamos aguardar para ver. Mas o meu foco aqui nesse terceiro vídeo, é que muitas vezes a língua do Espírito é uma língua estranha, que ninguém conhece. Está na Bíblia essa expressão, eu vou ler agora para você. 1 Coríntios capítulo 14,
Vamos pegar o versículo 1, de novo, né? Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala a língua, olha só aqui o versículo 2, preste atenção aí. O que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Olha só, presta atenção na terminologia. Porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Então aqui cai por terra aquela tese de que lá em Corinto as pessoas falavam em línguas porque tinha lá o povo lá que era de outros países, e realmente isso é verdadeiro, né? Isso é verdadeiro. E lá no caso de Atos dos Apóstolos, aconteceu isso. Eu estava falando aqui de Corinto, mas foi Atos dos Apóstolos capítulo 2, que na verdade foi em Jerusalém, né? Não foi em Corinto, foi em Jerusalém. Então havia lá mais ou menos 17 nações. Então ali Deus enviou aquilo propositalmente, para eles entenderem o poder de Deus, porque os nossos discípulos que estavam lá, eles eram semi-analfabetos, mal eles falavam no idioma deles, local lá. E aí todo mundo que estava lá viu eles falando nas línguas do país deles. Quem era italiano ouviu eles falar em italiano, quem era do Egito ouviu falar em egípcio, né? Quem era da Espanha ouviu falar em espanhol e assim por diante. Ali Deus fez algo de propósito, para que todos entendessem que Ele é Deus, que Ele é soberano. Então, foi um caso assim, digamos, excepcional, vamos assim dizer. Mas aqui está escrito que a pessoa fala em língua. Eu vou ler novamente, não me tenha por enjoativo. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Isso está fora de moda hoje em dia, infelizmente. Mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha, eu estou enfatizando a palavra estranha, né? Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém, vou enfatizar essa palavra, ninguém o entende. Então, meu irmão tradicional, ninguém o entende. Não tem intérprete não, ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens. Para edificação, é exatamente aqui, ó. Para edificação, exortação e consolação. Isso aqui é a palavra pregada e também a profecia. Quando alguém é tomado pelo Espírito de Deus e profetiza. Então, quando a gente está pregando, a mensagem pregada serve para edificação, exortação e consolação. É muito comum, quando acaba cultos, que pessoas falam assim: pastor do céu, hoje a palavra falou comigo. Parece até que o pastor esteve lá em casa. Então, a palavra pregada é uma espécie de profecia, sim. Mas tem aquela profecia no sentido restrito, que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, toma a pessoa e fala coisas que a pessoa que está profetizando, jamais imaginava de falar, jamais imaginava que ele poderia falar aquelas coisas. Ele não tem domínio sobre aquilo que ele está falando. Isso é profecia, dom de profecia. Mas seguimos lendo um pouquinho mais aqui, porque eu estou enfatizando hoje o batismo com o Espírito Santo em si. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. De novo, ó, verso 4. O que fala língua estranha, edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. Sim, ninguém é maluco de afirmar o contrário. A pessoa que prega, a pessoa que profetiza, está fazendo algo mais importante do que a língua estranha. É verdadeiro? É verdadeiro. Mas isto não anula, isto não impede. Segue lendo aqui que você vai entender só na leitura aqui.
O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Olha o que Paulo fala no versículo 5. Eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. É necessário observar isso. Eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis. Então, o Paulo não está, ele está enfatizando a profecia, mas ele não está anulando a língua estranha. Na medida em que ele diz, eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. Então, meu querido irmão tradicional, desculpe aí eu estar pegando um pouquinho. Desculpe aí, tá? Com muito carinho, com muito amor, estou fazendo isso. Então, Paulo jamais anulou a língua estranha. Jamais ele disse, eu não quero que vocês falem, está proibido, né? Muito pelo contrário, eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. E muitas vezes eu ouso, porque sou um pentecostal, sou neto de pentecostais, meu avô era pentecostal, meu papai era pentecostal e eu sou pentecostal. Então, de Pentecoste eu entendo um pouco. Então, São Paulo jamais está aqui anulando a língua, anulando e impedindo que ele está enfatizando a profecia, no que eu concordo em gênero, número e grau. Mas como o nosso vídeo aqui é sobre o batismo com o Espírito Santo, então eu estou dizendo que o batismo com o Espírito Santo é de suma importância. E digo mais para encerrar esse terceiro vídeo sobre o assunto. Se você deseja receber um dom, pastor, eu sou apaixonado pelo dom de variedade de línguas, eu sou apaixonado pelo dom de revelação, eu sou apaixonado pelo dom de profecia, eu sou apaixonado pelo dom de discernir os espíritos, eu acho lindo. Você precisa primeiro receber o batismo com o Espírito Santo. Você me entende? Por isso que Jesus falou, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Quando eu comecei a pregar o Evangelho, havia pelo menos uma igreja, a igreja que eu me batizei, que incentivava aquelas pessoas que tinham vontade de ser obreiros, que buscasse primeiro o batismo com o Espírito Santo, para depois se tornar um obreiro, baseado na palavra do próprio Jesus. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto. Ou seja, você nota que os discípulos, eles não saíram evangelizando enquanto não foram cheios do Espírito Santo. Eles ficaram ali, como disse Jesus, até que fossem cheios. Depois que eles foram cheios do Espírito, aí eles saíram para pregar o Evangelho. Então, esta igreja, a igreja que eu me batizei há muitíssimos anos atrás, tinha suas razões, né? Tinha suas razões em incentivar o futuro obreiro a que buscasse o batismo com o Espírito Santo primeiro. E eu, sinceramente, acho também que todo obreiro, toda obreira deve buscar o batismo com o Espírito Santo. Para então, ou seja, para que depois você receba os dons espirituais. Amém? Este foi o nosso terceiro vídeo sobre o assunto. Eu espero que eu tenha ajudado alguém. Eu me coloco à sua disposição através do nosso canal, Pastor Genildo Responde. Você vai lá no YouTube, vai lá no pesquisar e clica lá, Pastor Genildo Responde. E lá eu vou aparecer com estes e outros tantos vídeos que nós já temos lá e outros que nós ainda vamos ter, ok? Então entra lá, Pastor Genildo Responde. Vai lá, você é muito melhor de internet do que eu. Então você vai no YouTube, no canto esquerdo do seu computador, do seu tablet, do seu notebook, do seu celular, está lá, pesquisar. Você vai lá e clica e digita lá, Pastor Genildo Responde. Eu vou aparecer, tá ok?
Vou orar em seu favor, meu irmão e minha irmã. Querido Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, com muita alegria na alma, com muito prazer no coração, eu quero dirigir a minha oração agora dentro do tema deste vídeo. Que o Senhor visite o coração do meu irmão, da minha irmã tradicional, do meu irmão católico, daquela pessoa que não tem nenhuma religião, mas tem uma fé em Deus, porque se não tivesse, não estaria assistindo esse vídeo, não estaria ali empatando alguns minutos do seu tempo para assistir esse vídeo. Então, meu Pai, visita esta pessoa agora, desperta neles a vontade de receber essa experiência maravilhosa que é o batismo com o Espírito Santo. Abençoa aquele obreiro, aquela obreira de qualquer igreja que ainda não são batizados com o Espírito Santo. Toca no coração deles, desperta eles para que essa vontade brote na alma de cada um deles. Vontade de receber poder, como o Senhor mesmo disse, até que sejais revestidos do poder. Então, Pai querido, abençoa todos que me vê, todos que me ouvem neste sentido. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém e graças a Deus. De novo, se você gostou desse nosso conteúdo, eu peço a você que compartilhe com seus grupos, compartilhe aí na sua igreja, com seus irmãos. De novo, eu falei no primeiro vídeo isso. Fala com seu pastor, fala com o obreiro que dirige a sua igreja, se é uma obreira, fala com a obreira que dirige a sua igreja. Fale de nós, fala do nosso canal, Pastor Genildo Responde, ok? Dá o seu joinha aí, compartilhe com todos que vocês puderem, nos ajudem a pregar o verdadeiro evangelho. Amém? Que Deus te abençoe rica e poderosamente em nome de Jesus. Fiquem todos na paz e até o próximo, na paz do Senhor.